Existe um segredo escondido nas Escrituras Sagradas que poucos compreendem verdadeiramente. Um momento singular na história da humanidade onde um homem fez um pedido a Deus. E a resposta divina foi tão poderosa que transformou esse homem no mais rico e sábio de todos os tempos. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi uma escolha que desafiou toda a lógica humana. Esta é a história de Salomão, filho do rei Davi, herdeiro de um trono poderoso, mas ainda jovem e inexperiente diante de um reino vasto e de um povo numeroso, como a areia do mar. Quando Davi partiu desta terra, Salomão se viu diante de uma responsabilidade avassaladora. Como governar uma nação inteira? Como seguir os passos de um pai que conversava com Deus face a face? A Bíblia nos revela em 1 Reis 3:5 um momento extraordinário. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho durante a noite e Deus lhe disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Imagine a cena. A noite envolve o acampamento sagrado. O silêncio é profundo. E então, a voz do Criador do Universo rompe a escuridão, oferecendo a Salomão qualquer coisa que seu coração desejasse. Qualquer coisa. Poder absoluto. Riquezas inimagináveis. Vida longa. A destruição de todos os seus inimigos. O que você pediria neste momento? A maioria dos homens teria escolhido ouro, teria escolhido fama, teria escolhido vingança contra seus adversários. Mas Salomão fez algo completamente diferente. E foi exatamente essa escolha que abriu as comportas celestiais de abundância sobre sua vida de uma forma que o mundo jamais havia visto antes. A resposta de Salomão a Deus naquela noite sagrada revela o primeiro princípio fundamental da verdadeira prosperidade bíblica. Um princípio que a maioria das pessoas ignora completamente quando busca a abundância. Salomão, diante da oferta mais generosa que alguém poderia receber, não pediu riquezas, não pediu longa vida, não pediu a morte de seus inimigos. Em 1 Reis 3:9, ele fez um pedido que ecoaria pela eternidade. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele pediu sabedoria, mas não era qualquer sabedoria. Era a sabedoria para servir ao povo de Deus, para discernir entre o bem e o mal, para governar com justiça. Salomão entendeu algo profundo. A verdadeira riqueza não vem de buscar riqueza. Ela vem de buscar a capacidade de servir ao propósito divino. Este é o segredo que poucos compreendem. A prosperidade não é o objetivo. É a consequência de buscar o reino de Deus e sua justiça primeiro. Mateus 6,33 confirma séculos depois: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." E então aconteceu algo extraordinário. A Bíblia registra em 1 Reis 3:10. Esta petição agradou ao Senhor, pelo fato de Salomão ter feito tal pedido. Deus não apenas ficou satisfeito, ele ficou profundamente agradado. O coração do Criador se alegrou com a humildade e sabedoria daquele pedido. E quando Deus se agrada, ele não apenas responde, ele transborda. O que aconteceu a seguir é um dos momentos mais surpreendentes de toda a Escritura Sagrada. Deus não apenas concedeu a Salomão o que ele pediu, ele deu infinitamente mais. Em 1 Reis 3:11-13, Deus responde: "Visto que pediste isto, e não pediste para ti muitos dias de vida, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias." Você compreende a magnitude deste momento? Salomão não buscou riquezas, mas porque não as buscou, elas lhe foram derramadas sem medida. Ele não buscou glória, mas porque priorizou a sabedoria e o serviço, a glória o encontrou. Este é o segundo princípio fundamental da prosperidade bíblica. Quando você busca o que Deus valoriza, Ele lhe concede aquilo que você nem sequer pediu. A abundância é uma consequência natural de alinhar seu coração
com os propósitos celestiais. Provérbios 3:13-16 declara: Feliz o homem que acha sabedoria. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Na sua mão direita há abundância de dias, na esquerda riquezas e honra. Salomão despertou daquele sonho transformado. Não era mais apenas um jovem rei inseguro. Ele carregava agora a sabedoria do próprio Deus. E com essa sabedoria, viria uma prosperidade que quebraria todos os paradigmas conhecidos da humanidade. Mas a verdadeira prova da sabedoria de Salomão ainda estava por vir. E com ela, a manifestação física das riquezas prometidas por Deus. Logo após receber a sabedoria divina, Salomão enfrentou um dos casos mais famosos da história. Duas mulheres vieram até ele, ambas reivindicando ser a mãe da mesma criança. Uma situação impossível de resolver para um homem comum. Mas Salomão não era mais comum. Em 1 Reis 3:25, ele deu uma ordem chocante. Dividi em duas partes a criança viva, e dai a metade a uma e a metade a outra. A falsa mãe concordou, mas a verdadeira mãe, movida por amor genuíno, gritou: Dai a criança viva a outra mulher, mas de modo algum a mateis. Naquele instante, Salomão identificou a verdadeira mãe. A sabedoria divina havia discernido o que olhos humanos não poderiam ver. A notícia deste julgamento se espalhou por todo Israel. 1 Reis 3:28 declara: E todo Israel ouviu falar do juízo que o rei havia proferido e temeu o rei, pois viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Este é o terceiro princípio da prosperidade bíblica. A sabedoria aplicada gera credibilidade, e credibilidade atrai oportunidades. E oportunidades, quando abençoadas por Deus, se transformam em abundância sem limites. A partir deste momento, reis e rainhas de todas as nações começaram a ouvir sobre Salomão. Sua fama se espalhou por toda a terra conhecida. E com a fama vieram caravanas carregadas de ouro, prata, especiarias e presentes inestimáveis. Pessoas de todos os cantos do mundo queriam estar na presença daquele homem que possuía a sabedoria de Deus. E então começou a materialização da promessa divina. As riquezas prometidas por Deus começaram a fluir para a vida de Salomão de maneiras que desafiam a compreensão humana. 1 Reis 10, 14 e 15 revela números extraordinários. O peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos negociantes e do comércio dos especieiros, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. 666 talentos de ouro equivalem a aproximadamente 20 toneladas de ouro puro a cada ano. Isto sem contar os presentes, as especiarias, as pedras preciosas e o comércio internacional que fluía através de Israel. Mas a riqueza de Salomão não era apenas em ouro. Ele construiu o templo mais magnífico que o mundo já havia visto. Um santuário onde a glória de Deus habitaria entre os homens. 1 Reis 6:22 nos conta: Cobriu de ouro toda a casa, até acabar toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. O templo inteiro foi revestido de ouro. As paredes, o teto, o altar, os utensílios sagrados. Nada foi poupado. Era a manifestação física da abundância celestial derramada sobre aquele que buscou primeiro a sabedoria para servir. Este é o quarto princípio da prosperidade bíblica. A verdadeira abundância não é apenas para acumular, mas para construir legados que glorificam a Deus e abençoam gerações. Salomão usou sua riqueza para criar algo eterno, algo que apontava para o divino. Provérbios 10:22 declara: A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A prosperidade de Salomão não veio através de exploração, guerra ou injustiça. Ela veio como uma bênção divina, uma consequência natural de buscar primeiro o reino. Mas havia algo ainda mais impressionante na prosperidade de Salomão do que o simples acúmulo de riquezas. Era a maneira como essa abundância atraía mais abundância. Era um ciclo divino de multiplicação. 1 Reis 10:1 relata a visita mais famosa que Salomão recebeu. Ora, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão,
acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. A rainha de Sabá, governante de um reino distante e próspero, viajou milhares de quilômetros para testemunhar pessoalmente a sabedoria de Salomão. Ela veio com caravanas carregadas de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Mas ela não veio apenas para dar presentes. Ela veio para testar, para questionar, para ver se a fama de Salomão era verdadeira. E 1 Reis 10:4-5 registra sua reação. Tendo, pois, a rainha de Sabá visto toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o lugar de seus oficiais, e o serviço de seus criados, e as vestes deles e seus copeiros, e a rampa pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou estupefata. Ela ficou sem fôlego. Tudo o que ela viu excedeu sua imaginação mais selvagem. A sabedoria de Salomão não era apenas teórica. Ela se manifestava em cada aspecto de sua vida, na organização de seu reino, na beleza de seu palácio, na eficiência de sua administração, na magnificência de sua adoração a Deus. Este é o quinto princípio da prosperidade bíblica. A verdadeira sabedoria transforma tudo que toca. Ela não é apenas conhecimento mental. É a capacidade divina de ordenar todas as áreas da vida segundo princípios celestiais. E a rainha de Sabá, profundamente impactada, deu ainda mais presentes a Salomão. 1 Reis 10:10 declara: Então deu ela ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta quantidade como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A prosperidade de Salomão atingiu níveis que jamais foram igualados na história humana. 1 Reis 10:23 proclama uma verdade absoluta. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Todos os reis. Não havia ninguém que se comparasse a ele. Mas aqui está o segredo que muitos perdem. Não foi a riqueza que trouxe a sabedoria. Foi a sabedoria que trouxe a riqueza. 2 Crônicas 1:15 nos dá uma imagem impressionante. E fez o rei que houvesse em Jerusalém prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. A prata e o ouro se tornaram tão comuns quanto pedras nas ruas. A madeira mais preciosa, o cedro do Líbano, estava disponível como árvores comuns. Esta é a manifestação máxima da abundância divina. Quando Deus derrama suas bênçãos, não há escassez, não há limitação. O que era raro se torna abundante. O que era precioso se torna acessível. Mas aqui está o sexto princípio crucial da prosperidade bíblica, e talvez o mais importante. A manutenção da abundância requer manutenção da sabedoria. Requer permanecer conectado à fonte. Salomão escreveu em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, ele continuava valorizando e buscando mais sabedoria. A verdadeira prosperidade não é um destino. É uma jornada contínua de alinhamento com princípios divinos. É um relacionamento constante com a fonte de toda a abundância. Quando esse relacionamento é mantido, as bênçãos fluem naturalmente, como rios que nunca secam. Salomão construiu um império. Escreveu milhares de provérbios e cânticos. Desenvolveu conhecimento botânico, zoológico, arquitetônico e administrativo sem precedentes. Estabeleceu rotas comerciais que enriqueceram não apenas a si mesmo, mas toda a nação de Israel. Mas a história de Salomão carrega um aviso poderoso. Um lembrete eterno de que mesmo a maior sabedoria e a maior riqueza precisam ser guardadas com vigilância espiritual constante. Nos anos finais de sua vida, Salomão permitiu que seu coração se desviasse. 1 Reis 11:4 registra com tristeza. Quando Salomão já era velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração não permaneceu íntegro com o Senhor seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. O homem que havia recebido sabedoria diretamente de Deus. O homem que construiu o templo mais magnificente. O homem que acumulou riqueza sem igual.
Esse mesmo homem permitiu que influências externas corrompessem seu coração. Este é o sétimo e último princípio da prosperidade bíblica e é absolutamente crítico. A verdadeira abundância não vale nada se você perde sua alma no processo. A riqueza sem integridade espiritual é uma bênção que se transforma em maldição. Mas mesmo nesta advertência, há uma mensagem de esperança. Porque no final de sua vida, Salomão escreveu Eclesiastes, um livro inteiro refletindo sobre o significado da vida. E suas palavras finais em Eclesiastes 12:13 são profundas. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Depois de experimentar toda a riqueza, toda a sabedoria, todo o prazer que o mundo poderia oferecer, Salomão concluiu que apenas uma coisa realmente importa: temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Este é o segredo final. A prosperidade verdadeira e duradoura não está em quanto você acumula, mas em quão fielmente você permanece conectado à fonte de toda a bênção. Está em manter seu coração íntegro diante de Deus, mesmo quando a abundância chega. O pedido de Salomão, que fez Deus derramar riquezas sem limite, não foi um truque, não foi uma fórmula mágica, foi a demonstração de um princípio eterno. Quando você busca primeiro a sabedoria de Deus, quando você prioriza o reino sobre seus próprios desejos, quando você deseja servir em vez de ser servido, as comportas celestiais se abrem. E hoje, este mesmo princípio está disponível para você. Tiago 1,5 promete: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. O mesmo Deus que respondeu a Salomão está esperando para responder a você, não com uma fórmula de enriquecimento rápido, mas com um caminho de transformação profunda que atrai bênçãos naturalmente, como luz atrai olhos na escuridão. A pergunta não é se Deus pode derramar abundância em sua vida. A pergunta é: você está disposto a buscar primeiro a sabedoria? Está disposto a priorizar o reino? Está disposto a manter seu coração íntegro, mesmo quando as bênçãos chegarem? Porque quando você faz isso, quando você replica o coração do pedido de Salomão, você ativa princípios celestiais que transcendem tempo e espaço. Você se conecta a uma fonte de prosperidade que nunca seca. Você se torna um canal de abundância divina que flui não apenas para você, mas através de você para abençoar gerações. Este é o legado de Salomão. Esta é a verdade que as Escrituras preservaram por milênios, e esta é a promessa, e assim termina a jornada de Salomão, o rei que entendeu tarde que a maior riqueza não está nas mãos, mas no coração. Ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu tudo, mas no fim, descobriu que o verdadeiro tesouro era o próprio Deus. Essa é a mensagem que atravessa os séculos. A prosperidade que começa com a fé, cresce com a obediência e se sustenta com a integridade. Tudo o que é conquistado sem propósito se perde. Mas tudo o que é construído sobre a sabedoria divina permanece. Hoje, o mesmo convite está diante de você. Antes de pedir riquezas, peça discernimento. Antes de buscar sucesso, busque direção. Porque quando você coloca Deus no centro, o que vem depois é consequência. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas descubram que a verdadeira prosperidade vem da sabedoria que vem do alto. E lembre-se, quem busca a Deus com sinceridade nunca volta de mãos vazias.